Diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós falamos nesses tempos que quando você perde a dracma, você perde a celebração. Nós falamos nesses tempos que quando você perde algo dentro de casa, o problema talvez é um pouco maior, porque quando você perde algo dentro de casa, você não considera perdido. Quando você perde a alegria do casamento, quando você perde a honra no casamento, quando você perde a celebração de estar casado, quando você perde a alegria de servir ao Senhor numa igreja, quando você perde a alegria do Espírito Santo, geralmente, como você perdeu dentro de casa, tudo que você perde dentro de casa, você não considera perdido. Geralmente você diz: não, daqui a pouco eu acho. O problema é que o negócio vai aumentando e você começa a perceber que essas dracmas que você tinha e carregava com você, uma delas escapou, e se uma delas escapou, provavelmente ela vai abrir espaço para que outras escapem também. E vai haver uma debandada de dracma, sem você perceber, porque existe um desperdício, existe um vazamento. O que acontece com o indivíduo que não tem ou não tinha Deus? Antes de ter Deus, o que ele fazia? Geralmente saía do serviço e não ia para casa, porque ele não queria estar debaixo do mesmo teto, aonde ele não tinha alegria, aonde ele não tinha paz. Então ele procurava um boteco, ele procurava um jogo de sinuca, um dominó, ele procurava uma conversa até mais tarde da noite, um pagode, sei lá uma parada assim. E voltava para casa já quase que todo mundo dormindo. Não tinha que enfrentar aquilo, não tinha que enfrentar aquele problema, não tem mais alegria ali. Mas aí o cara se converte, e agora que ele se converteu, moralmente ele não vai mais para o boteco, ele sabe que não é um bom lugar, ele não vai mais beber, não vai mais usar droga, não vai mais participar de jogos. Então o que ele faz? Muitos homens e mulheres, como não tem alegria dentro de casa, eles se metem a fazer a obra de Deus, não porque eles querem fazer a obra de Deus, mas porque lá fazendo a obra de Deus, eles fogem dos problemas que eles têm. O filho está com um problema em casa, e em vez de ele tentar resolver ou buscar uma solução, a esposa está com um problema ou está enferma, em vez de ele tentar buscar uma solução, o que ele faz? Ele se mete numa base missionária. Você é missionário, Deus me chamou. Vai para Jocum ou qualquer uma dessas bases missionárias. Mas na verdade ele não está fazendo a obra de Deus. Eu não estou dizendo que todos que estão nessas bases missionárias estão fugindo, mas muitas pessoas acabam fugindo, se escondendo na obra de Deus. E aí o que ele está fazendo? Ele está fugindo de casa. Ou ela está fugindo de casa, fazendo hora extra, por exemplo, porque tem a desculpa de que tem que sustentar a casa, de que as contas aumentaram. Ou está fazendo hora extra porque não quer lidar com a questão, com X a questão. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu acredito que é sobre isso que eu tenho pregado essa palavra, que o reino de Deus é um reino que recupera valores dentro de casa. Sua casa tem que ser um lugar de cura. Sua casa tem que ser um lugar de restauração e não de adoecimento. Tem que começar por você. Tem que ser um lugar onde as pessoas que ali estão são restauradas sempre que ali estão. Tem alegria dentro de casa, tem celebração dentro de casa. E aí Deus quer restaurar a dracma perdida. E eu não posso imaginar que um homem de Deus precisa sair de casa para esfriar a cabeça, sendo que na sua casa deveria ter um altar, e na sua casa deveria ser um lugar de controle. Ali é o teu jardim. Deus te deu, homem e mulher de valor. Deus te deu um casamento, e o valor desse casamento vai voltar. O valor do perdão vai voltar. O valor do relacionamento entre pais e filhos vai voltar. E quando esses valores voltam dentro da casa, os vizinhos têm que escutar. Porque quando tem briga, eles escutam. Nós tivemos um vazamento em casa umas 2 semanas atrás. Já faz muito tempo que eu e o André, a gente não discute, não briga.
e de repente a gente começa a gritar um com o outro, mas não porque a gente estava nervoso, mas porque ela estava no telhado e eu estava embaixo e a gente tinha que correr porque a casa estava alagada, havia uma cachoeira, as meninas estavam preocupadas, desesperadas e a gente precisava correr, e não dava tempo de parar e falar, amorzinho, o que nós vamos? Não dava tempo. O que você quer que pega? Pega pano, tá, pega pano, pega o aspirador, pega. Aí depois, nosso vizinho, você sabe quem é, o pastor Renan, a presidenta Daniela, eles chegaram e falaram, eu vi que tinha acontecido algum problema na sua casa, mas a gente não quis atrapalhar. Falei, irmão, tudo que vocês iam fazer não ia atrapalhar, nós não estávamos brigando. Era o desespero, a casa alagada. Quando a celebração voltar na sua casa, abre a porta, abre a janela, para que seus vizinhos escutem, porque se eles escutavam uma gritaria, uma briga até hoje, eu acredito pela revelação, eu acredito pela mobilização do Espírito Santo, agora eles vão escutar amor, eles vão escutar louvor, eles vão escutar agora um convívio em paz dentro da casa. Deixa que seus amigos enxerguem, meu irmão, se Cristo for o centro do seu lar, logo em pouco tempo, seus vizinhos vão saber. Mas agora não tem celebração, não tem alegria. E aí o nosso testemunho sobre Cristo é um testemunho falso, porque justamente eu disse nas semanas anteriores, o troféu do Evangelho é a celebração, o troféu do Evangelho é a liberdade. E como é que começa isso? A primeira coisa, tem que acender a luz. Essa mulher perde uma dracma, ela entende que tinha perdido essa dracma, e antes de varrer a casa, ela acende a luz. Eu vou ter que voltar para as escrituras, eu vou ter que pegar o meu casamento e embasá-lo nas escrituras, eu vou ter que pegar a minha vida de pai, e vou ter que colocar sobre as alicerces das escrituras, eu vou ter que pegar a minha vida de pregador, de pastor, e alicerçar a minha vida nas escrituras. Eu preciso acender a luz. 1 Pedro capítulo 5, deixa eu ler para você, hoje não tem data show, que pena, dá dó porque tem irmão que nem traz mais Bíblia para a igreja, já reparou? Não, lá tem, hoje não tem. 1 Pedro capítulo 5, ô glória! Glória a Deus! A partir do verso 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A minha vida tem que estar na palavra. Ah, meu irmão, se eu quero celebração na minha vida, se eu quero que seja a minha vida um testemunho para as pessoas, para os vizinhos, e que isso venha a atraí-los a Jesus, a minha vida tem que estar nas escrituras. Pastores, o rebanho de Deus, que entre vós, não por constrangimento, não porque você tem que honrar, não por constrangimento, mas por espontaneidade. Como faz para servir o rebanho de Deus espontaneamente? A minha base de alegria tem que ser o meu nome escrito no livro da vida. Qual é a base da minha alegria? Não os bens, não são as bênçãos. A base da minha alegria é a minha salvação, é saber que o meu nome está escrito no livro da vida, porque se eu perder todo o resto, eu estou feliz. Aleluia. Não feliz porque eu perdi, mas feliz porque a minha alegria não estava naquilo. Quantos entendem isso? Diga amém. Você sabe que hoje eu vi um testemunho, uma história lá no Rio Grande do Sul. Um senhor de 85 anos, um grande homem de Deus, e ele se juntava com a sua filha todas as manhãs para falar sobre a palavra de Deus.
E quando foi, não lembro se foi segunda retrasada, foi antes da chuva, antes do caos que eles estão vivendo lá, ele olhou para sua filha e falou: filha, o Senhor Jesus vai vir recolher amanhã. E ela falou: pai, para de falar isso, mano. Você deve ter, sei lá, entendido errado. Não. E ele falou: a única coisa que eu peço é que os meus bichinhos possam ir comigo, porque vocês não vão saber cuidar deles. No dia seguinte aconteceu a chuva, a casa desabou, foi aquele caos, e aí os bombeiros entraram lá na casa dele, encontraram a Bíblia, no texto de Ezequiel, dizendo que haveria uma enxurrada, uma tempestade muito forte, que as pessoas iriam chorar. Os bichinhos morreram junto com ele, e ele não sofreu porque ele morreu dormindo. A casa ficou em cima dele como se fosse uma cabana. E a filha disse que era tudo que ela queria, que se Deus fosse levá-lo, que não fosse em sofrimento. Você entende, irmão? Igrejas, pessoas, hospitais, lugares, têm perdido tudo lá. Tudo, absolutamente tudo. Não tem água para beber, pessoas estão ilhadas, pessoas não querem sair das suas casas com medo de vir ladrões. Aonde está a minha alegria quando isso acontece? Se estiver nas coisas, nós temos amigos que os pais moram lá e perderam tudo, e sabe, o pai é pastor, a mãe trabalha na igreja, e sabe o que eles fazem? Eles simplesmente decidiram: nós não vamos nos importar agora que nós perdemos tudo. Eles estão se abrigando numa igreja e lá eles estão socorrendo as pessoas. O pai, acho que é enfermeiro, trabalha no hospital. E ele falou para a filha dele: filha, aqui nós temos que fazer de tudo. Desde cirurgia, desde sutura. Nós temos que ser médico, nós temos que ser psicólogo, nós temos que ser tudo. Aqui aparece de tudo. E sabe o que ele disse? Filha, não tem problema. Nós perdemos tudo. Mas agora não é hora da gente pensar nisso, porque tem pessoas precisando da gente. Depois a gente para, eu tenho certeza que o Deus que nos deu uma vez, nos dará de novo, restaurará, restituirá aquilo que foi perdido. Não tem problema, eu vou gastar a minha vida agora em servir as pessoas que precisam. Você entende, irmão? Aonde está a nossa alegria? Se a nossa alegria estiver nas coisas, quando nós perdemos as coisas, a alegria vai embora. Se a nossa alegria estiver no nosso ministério, sabe por que pastores têm se matado? Porque colocam a sua alegria firmada no seu ministério. São felizes de fazer o que são, mas quando perdem aquilo que fazem, perdem também a alegria. Você está entendendo, irmão? Eu preciso acender a luz. A minha base de alegria tem que ser o meu nome escrito na Bíblia, no livro da vida. Senão eu vou começar a cobrar, eu vou começar a separar por casta, como Deus, não por constrangimento, não colocando ninguém na condição de obrigatoriedade. Quando você transfere a responsabilidade de que só Jesus pode te suprir, e você transfere isso para um casamento, você transfere isso para uma igreja, você transfere isso para uma empresa, geralmente você é decepcionado. Só se o tesouro for tesouro mesmo, porque senão não transbordaremos de alegria, irmãos. Eu tenho feito muitas renúncias na minha vida pessoal, no meu ministério, que eu já havia alcançado para ter que me submeter a uma vida coletiva, mas eu estou feliz, irmão. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite com você. Sabe por quê? Porque eu não escolhi a minha vida. Não sou eu que decido aonde eu vou. Não sou eu que decido para quem eu vou. Eu sou uma semente aonde é Ele quem semeia. Você é uma semente que Ele semeia. Eu só quero dar frutos na terra que eu encostar a minha vida. Eu encontrei um bem mais precioso do que tudo. O meu tesouro maior é Jesus. Pedro fala no verso 3: não sejam como dominadores do que lhes foram confiados. Olha isso. Não domine as pessoas. Jesus nunca dominou sobre pessoas. Jesus dominava sobre demônios. Quem prende pessoas, escuta isso, é fortíssimo isso. Quem prende pessoas solta demônios. Quem prende demônios solta pessoas. Entendeu? Quem prende pessoas solta demônios. Quem prende demônios solta pessoas.
Jesus nunca prendeu pessoas, nunca submeteu pessoas. Eu já não dou conta de tocar a minha vida. Quanto mais tocar a sua vida, não dou conta. Então, em nome de Jesus, se eu puder te dar uma palavra nessa noite, seja livre. Porque se não tiver honra no teu coração, o problema é seu. Se você não tem consciência do reino, do corpo, de comprometimento, o problema é seu. Antes, ele diz, Pedro diz em 1 Pedro 5, tornando-vos modelos do rebanho. Repete comigo essa frase. Eu sempre começo, repete. Com uma mensagem. Mas eu sempre termino como um modelo. Você começa com uma mensagem. Todo pregador tem uma mensagem. Mas se ele amadurecer, ele entende que vai acabar como um modelo. Jesus começou com uma mensagem. Começou como um pregador, mas acabou como um modelo. Ele não acabou como um pregador. Você pode até começar como um pregador, como um líder de algum departamento, como um líder de louvor. Você pode começar como um líder, mas certamente, se você amadurecer, se você acender a luz, você vai terminar como um modelo. Se você está em Cristo, e espero que esteja, você vai acabar como um modelo. João Batista começou pregando uma palavra: arrependei-vos e converter-vos, é chegado o reino de Deus. Daqui a pouco ele estava carregando essa palavra, daqui a pouco ele era a palavra. Sabe uma das coisas que os 2 primeiros episódios que passou no cinema do The Chosen, que passaram no cinema, uma das coisas que mais me impactaram sobre a vida de João Batista, eles destacam muito a vida de João Batista, e no final, ele já tinha sido condenado para ser decapitado. Ele começa a ir em direção ao lugar onde ele ia morrer, e ele começa a rir. Quem assistiu? Ele começa a rir. E os guardas olham para ele e falam assim: rapaz, você está louco? Por que você está rindo? E ele fala assim: porque eu nunca participei de um banquete na mesa do rei. E daqui a pouco eu vou estar lá. Glória a Deus, aleluia. Você começa com uma mensagem e você termina como um modelo. Ele anunciava a mensagem, daqui a pouco ele não pregava mais a mensagem, ele carregava no lombo essa mensagem. Daqui a pouco ele se tornou uma mensagem. Ele dizia: eu sou a voz da voz que está no deserto. Ele não era a voz do deserto. Ele dizia: eu sou a voz da voz do deserto. Eu sou a voz, ele dizia, daquele que clama. Eu só sou, ele dizia, um eco do clamor do deserto, daquele que é a voz, que vem do céu. Eu sou a voz dele. Eu sou o eco da voz dele, aquele que clama. A voz não é de João, a voz não é de Batista, a voz é daquele que clama no deserto. É preciso, meus irmãos, voltarmos aos valores. Um homem e uma mulher de Deus precisam voltar a ter alegria na sua salvação, alegria de serem filhos amados de Deus, de terem uma aliança com Deus. Aí sim você vai ser usado por Deus. Eu não vou ficar aqui convencendo ninguém, irmão, de nada. Agora, o que a mulher de Lucas 15, que nós estamos falando tanto dela, o que ela faz? Ela acende a lâmpada. Geralmente, a figura da mulher na igreja representa profeticamente a figura da igreja. A figura da mulher na Bíblia representa a figura da mulher. A mulher acende a lâmpada. O que isso quer dizer? Que a mulher, a igreja, o que a gente faz, a única coisa que é a nossa função é acender uma lâmpada. Quem muda, quem converte, quem transforma, quem cura, quem salva, quem restaura é o Senhor. Se o Espírito Santo não fizer essa obra, pare de criar armadilhas para as pessoas caírem no evangelho que você está criando. Isso não é meu papel. Cristo não é a isca.
que mais a gente ouve das igrejas hoje, principalmente aquelas que querem atrair os jovens, eles falam o seguinte: não, mas a gente precisa criar alguma coisa para os jovens lá de fora perceber que a igreja é legal. Mas a igreja não é legal. Servir Jesus é encantador, servir Jesus é maravilhoso, mas está longe de ser legal. Você quer uma vida de aventura, uma vida de altos e baixos, uma vida de surpresas, uma vida que um dia você tem tudo, no outro dia você perdeu tudo? Vem andar com Jesus. Ele te testa o tempo todo. Ele te testa em casa, com a sua família, ele te testa no trânsito, as suas reações, ele te testa no trabalho, ele te testa na igreja, quando o irmão pisa no teu calo, quando o irmão faz aquilo que você não queria que fizesse, o tempo todo. Não é legal. É maravilhoso, é encantador, Jesus é extraordinário, mas legal? Aí você vê, um dia uma irmã veio falar para mim, que ela foi num desses eventos que uma igreja aí faz, que chamava Balada Gospel. E eu fiquei curioso, porque eu nunca fui numa balada não gospel, e muito menos numa gospel. Nem sei, imagino como que seja. Eu perguntei para ela: irmã, como que é essa balada gospel? Ah, pastor, é igual uma balada, só não tem as drogas e a bebida alcoólica. Não entendi. Falei para ele: então tem aquela pegação do jovem? Ah, tem tudo. Rola de tudo. Mas não tem droga, não tem bebida. Puxa, eu fiquei tão aliviado agora. As pessoas querem fazer o evangelho da sua forma, do seu jeito, e querem colocar uma pitadinha de Jesus e falar que isso é evangelho. Se o Espírito Santo não fizer a obra, pare de criar armadilhas. Não é nosso papel converter as pessoas. Nosso papel é acender a luz. Inclusive, há uns anos atrás, eu ministrava há tantos anos louvor já, e eu acreditava que nós que conduzimos o louvor, nós estávamos conduzindo a igreja até a presença de Deus. Até um dia que eu percebi que isso não era verdade. Nós não conduzimos a igreja à presença de Deus. Nós conduzimos a igreja até Jesus. E Jesus conduz a igreja à presença de Deus. Então, se eu não conheço Jesus, o Jesus da Bíblia, provavelmente eu estou aqui ministrando para você e eu não estou te conduzindo a lugar nenhum. Porque eu não sei onde é. Sabe o tanto de ministros, irmãos, de pastores e pastoras que estão pregando, tentando conduzir as pessoas até Deus, mas elas nem sabem onde fica? Você já perguntou sobre o caminho para uma pessoa que não sabia o caminho? Como que eu faço para ir em tal lugar? Eu acho que você tem que virar ali à direita. Não, eu acho não. Se até o Waze manda a gente para umas bibocas, imagina uma pessoa que não sabe o caminho. Quem ajuda somos nós. Depois que você é luz, depois que você é salvo, o seu amor transborda. Se o amor não estiver operando pela Bíblia, a Bíblia diz que nós somos cooperadores. O que é um cooperador? É quem ajuda o operador. Que fácil. Sou cooperador de Cristo. Tá bom, o que é ser cooperador? Eu ajudo. Eu coopero, eu dou suporte para o operador. Eu não estou operando nada em ninguém. Eu não ponho o bisturi aonde ele ainda não colocou anestesia. Diga amém. Não desperta o amor até que ele queira, amém? Celebração, irmão, a celebração precisa voltar. A alegria de servir a Deus precisa voltar, de amar a Deus precisa voltar. Só que o reino de Deus é um reino que recupera valores dentro de casa. Muitas alegrias foram embora dentro de casa. Eu sei, dificuldades enormes que nós estamos vivendo. Mas se eu alinhar os meus valores com os valores do céu, essa alegria vai começar, ela começa a ser devolvida, ela começa a ser restituída. Não precisa de grandes coisas não, meu irmão, não precisa de grandes coisas. Pais que têm um filho na idade de 11, 12, um pouco mais,
estão vivendo dias terríveis. Você já pensou, irmão? Em vez de ficar pregando o evangelho para o seu filho, antes de pregar o evangelho para o seu filho, você fazer uma guerrinha de travesseiro com ele. E depois de um tempo de guerrinha de travesseiro, sentar com ele no colo e falar: vem filho, eu vou falar sobre a palavra de Deus para você. Meu irmão, você não tem noção como em casa é bagunçado. Como eu bagunço com aquelas meninas. Mas quando eu sento com elas para falar do amor de Jesus e da palavra de Jesus, elas ouvem. Glória a Deus. Sabe por que filhos de pastores estão se afastando das igrejas, irmão? Porque eles se sentem órfãos de pais vivos. Pastores maravilhosos com as suas igrejas, mas pais que não têm tempo. Simplesmente não tem tempo. Pai, vem jogar videogame comigo. Não tenho tempo. Sabe o que vai acontecer se você gasta tempo com seus filhos, se você brinca com eles, se você faz da vida deles uma vida mais leve? Quando eles tiverem 70, 80 anos de idade, eles não vão esquecer de você. Eles vão falar: meu pai tinha muitos defeitos, mas era um pai super massa. A gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que começar a criar memórias nos nossos filhos, criar lembranças. Não é só dar a eles coisas, não é só obrigação, não pode ser um peso viver, irmão. Você está ali, tem que orar, é certo, tem que ler a Bíblia, é certo, tem que ter esse tempo, sim, mas faz uma guerrinha de travesseiro e depois senta com ele, põe ele no colo e fala da Bíblia. Teu filho vai sentar no teu lado, mas não vai querer falar sobre Apocalipse. Em nome de Jesus, ouve isso. Poucas coisas simples, momentos de descontração podem se tornar poderosos devocionais na nossa casa. Tem que voltar a alegria. Deus quer te devolver para a tua casa o valor que Deus deu para ela. Sabe o que diz as Escrituras? Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as empresas da terra. Foi isso que ele disse? Em ti serão benditos todos os ministérios da terra. Foi isso que ele disse? Em ti serão benditos todas as igrejas da terra. Em ti serão benditas as carreiras da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua família tem que ser um modelo para outras famílias, porque se o Senhor, diz as Escrituras, não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade precisa ser guardada, mas na Bíblia a casa vem antes da cidade. Aquele altar, aquela alegria, como é bom, irmão, como é bom chegar numa casa aonde tem cheiro de Deus. Pode ser uma casa simples, pode ser uma casa que não tem luxo, mas você entra na casa, Deus está aqui, eu sinto Deus aqui. Sabe de uma coisa, irmão? Nós estamos com lares quebrados, está complicado, irmão, mas fica tranquilo. Eu sei que Deus vai tocar teu coração e você vai começar com coisinhas pequenas. Não começa pela Bíblia, não. Se você quer começar um plano de resgate, começa por outras coisas. Eu vou te falar uma coisa, irmão, até hoje a mesa numa casa tem poder revolucionário. Sabe aonde devia ser os melhores congressos proféticos na nossa vida? Deviam ser na nossa casa, ao redor da mesa. Na igreja, irmão. Igreja é fácil. Traz uns irmãos que gritam aí, uns labareda. Traz uns pessoal famosinho. A igreja enche, você faz um mega congresso. Mas vai voltar para casa e a vida vai ser a mesma. Infelizmente, eu tenho que falar isso, nós estamos vivendo um evangelho de pessoas que se alimentam de eventos. Quem se alimenta de evento vira tempestade. Que não seja uma estratégia humana, meu irmão. Jesus multiplicava o pão, Jesus multiplicava o peixe, e ele sabia que as pessoas estavam ali
que não era por causa dele, era por causa do pão. Mas enquanto um comia o pão, o outro daqui a pouco não enxergava e começa a enxergar. Começa a enxergar o multiplicador do pão. Gente, está entendendo esse pão que nós estamos comendo? Daqui a pouco o outro, uau, aleluia, põe na mesa, deixa o pão na presença, e a presença de Deus vai fazer o resto. Mas que volte a celebração, meu irmão. Voltemos a nos alegrar com as coisas que são valores de Deus. Acende a luz. Só que eu vou te falar uma coisa, irmão, tem hora que a luz acende e a gente apaga. Escuta isso. E com isso eu termino essa noite, e semana que vem a gente termina essa mensagem. As circunstâncias não vão alterar quem Deus é. Uma âncora ainda é uma âncora, independente do que está acontecendo na superfície do oceano. Nessa noite Deus está nos chamando para sermos fiéis e não para sermos incríveis. Ele é incrível e Ele te chamou para se deleitar nele, para se maravilhar nele, para se glorificar nele, se alegrar nele. A tua maior tentação hoje não será algum pecado horrível, mas a desconfiança sorrateira e sutil que vai te arrastar o teu coração num sussurro a se deleitar em tudo que não é Cristo e te dizer que Cristo não é o suficiente. Que volte a alegria, que volte, que Deus restaure as famílias, que Deus restaure a celebração, que Deus restaure a mesa, aleluia, que Deus restaure o poder da nossa mesa, restaure o altar na sua casa, mas restaure a mesa, porque na mesa o Senhor se faz presente. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Queria que você desse a mão para o teu irmão, nós estamos em poucos hoje. Se há altar de Deus na tua casa, então é hora de você começar a orar para que isso aconteça em outras pessoas, para que isso comece a acontecer na igreja de Jesus Cristo. Que a comunhão ao redor da mesa seja maior do que a comunhão dentro de um templo. Os templos são preciosos, irmãos. Os templos são necessários. Mas se nós não tivermos um altar na vida, nós não teremos um altar na igreja. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu não preciso do púlpito. Eu não preciso do altar, porque eu tenho um altar na minha vida. Todo santo dia, todos os dias eu tenho um altar na minha vida. Quem tem altar na vida não precisa de altar na igreja. Fale com Deus, fale com Deus. Eu sei que tem gente aqui passando luta. Eu sei que talvez você pode estar passando um momento difícil na sua vida, no seu casamento, na sua empresa. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus, porque você vai afundar. Destrói, curar.
coração dos filhos e volte ao coração dos pais. Na unção do teu Espírito nessa noite, Espírito.